Bom, nós em Ponta Delgada temos aqui a doutora Gilberta Rocha, que nos vai de facto certificar esses dados, mas eu penso que essa evolução pode remontar a um pouco mais atrás, a partir dos anos 65. Mas podíamos começar por perguntar à doutora Gilberta Rocha, afinal, quantos somos aqui nos Açores? Portanto, aqui na região autónoma dos Açores, nós somos, segundo o censo de 81, 243 mil habitantes. Mas será talvez importante referir que cada ilha tem montantes populacionais completamente diferentes. Por exemplo, São Miguel tem à volta de 131 mil habitantes, teremos casos como São Jorge com 10 mil, Santa Maria com 6 mil ou o Corvo com 370 habitantes. Portanto, este é um aspecto que penso que para já é importante referenciar em termos de diferenciação entre as ilhas. Não sei se posso relacionar já relativamente ao decréscimo populacional. Efetivamente, os Açores, no período 70-81, apresentam um decréscimo anual médio de 1,7%. É superior ou inferior ao do continente? Portanto, como acabou de ouvir, é de facto superior ao do continente. Mas penso que também aqui será importante realçar a diferença entre as ilhas. É que esse valor de 1,7%, portanto negativo para os Açores, não é igualmente para todas as ilhas. Ilhas como Santa Maria, Graciosa, São Jorge e mesmo o Corvo apresentam valores bastante superiores. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Santa Maria, que tem um decréscimo anual nessa década por volta dos 4%. Simplesmente, ou melhor, isso não aconteceu somente na década de 70, ou de 70 para 80, desde 60 que os Açores, na sua globalidade e em todas as ilhas, vê decrescer a sua população. Afinal, quantos nascem? Quantos nascemos a partir da década de 70? Quantos temos nascido nos Açores? Bom, o valor de quantos temos nascido não saberei dizer, mas poderemos dizer sim que a natalidade nos Açores é relativamente elevada. Mas também um aspecto que será importante salientar é que também existe uma grande diferença entre as ilhas. Enquanto São Miguel apresenta natalidades relativamente elevadas, ou melhor, elevadas, existem ilhas com natalidades extremamente baixas. É o caso principalmente do Pico. O Pico, que tem também uma população, enfim, envelhecida. Sim, a Ilha do Pico é, neste momento, a ilha mais envelhecida do arquipélago, contrariamente a São Miguel, que é a ilha mais jovem. Simplesmente penso que é importante salientar que esta não é uma realidade só dos anos 80, é desde o princípio do século. Portanto, desde 1900 que a Ilha do Pico apresenta uma estrutura extremamente envelhecida e São Miguel uma estrutura extremamente jovem. A nossa mortalidade infantil é preocupante? A mortalidade infantil nos Açores é bastante mais elevada que no resto do país, mas também existe uma grande diferenciação entre as ilhas. Por exemplo, a Ilha da Graciosa apresenta taxas extremamente alarmantes e, segundo o que eu vi há pouco referir o Dr. Conin, no princípio de 70, a Ilha da Graciosa ainda apresentava taxas de mortalidade infantil de 100 por 1000. No entanto, nota-se uma melhoria. Uma melhoria... na mortalidade infantil, portanto. Sim, de 70 para 80, sim, nota-se uma melhoria. Simplesmente são ainda valores muito elevados e em 70 eram extremamente elevados. Olha, afinal somos cerca de 230 mil nos Açores. Continuamos a emigrar muito? Bom, efetivamente, os últimos dados são de uma imigração relativamente baixa, se quisermos comparar com outras épocas. De facto, os dados para 1982 referem de pouco mais de 1000 imigrantes. Comparado com, por exemplo, 1970, temos cerca de 10 mil habitantes, portanto, houve um enorme decréscimo. Aliás, em termos de Açores, o período de maior imigração vai de 65 a 75, portanto, 1965 a 1975. Os países de destino foram os Estados Unidos, Canadá, sobretudo, e também Bermuda. Sim, podemos dizer que Estados Unidos e Canadá representam como países de destino 98% da nossa imigração. Ao contrário do que acontece no continente, parece que o nosso imigrante não regressa. Sim, efetivamente, penso que nós não temos valores para imigrantes regressados e penso que isso poderá ser explicado porque a maioria do imigrante açoriano imigra com toda a família. Aliás, se nós analisarmos a imigração, tendo em atenção o sexo, verificamos que 51% dos imigrantes são homens, mas 49% são mulheres.
Se atendermos à idade, a nossa imigração é 80%, está compreendida nas idades de 15 a 64 anos, portanto é considerada população ativa. E se considerarmos a atividade económica, a nossa população é 53%, é sem atividade económica. Daí podemos ver que o peso das domésticas que imigram, portanto os tais 53% sem atividade económica, leva-nos de fato a concluir que o imigrante açoriano vai com a família. É gente, portanto, que sai das zonas rurais. Fundamentalmente. Fundamentalmente será, portanto, o setor que mais contribui com a imigração será o setor primário. Quando é que as taxas, já referiu 70, quando é que as taxas de imigração foram mais acentuadas? Portanto, mais elevadas, efetivamente, se considerarmos até todo este século, são mais elevadas no período de 1965-1975. Portanto, se quisermos ver um número do princípio do século, não serão muito elevadas, portanto, mas sempre com grande diferença entre as ilhas, mas por volta dos 12 por mil. Portanto, é isso, a 1900 até 1920. Nos anos 30, 40 e 50, por problemas nos países de destino, portanto a Grande Depressão Económica nos Estados Unidos e a Segunda Guerra Mundial, os valores decrescem bastante e são à volta do 1 por mil. Voltam a subir em 60, mas é de facto em 70 que nós temos os maiores valores. A 80 diminui bastante e de facto os últimos números são de uma imigração bastante reduzida. Doutora, os que ficamos cá, digamos, a que atividades económicas é que se dedicam? Pois os açorianos dedicam-se fundamentalmente à agricultura, portanto, setor primário. Mas houve, digamos, dentro desta década 71, aliás 70 ou 81, houve um predomínio, aliás uma subida no setor dos serviços, no setor terciário, em detrimento, julga-se, que do setor primário, não é? Sim, houve um grande decréscimo do setor primário entre 70 e 80, julgo que uma percentagem de 47% passou para 31%. Portanto, em termos de setor primário, e o setor terciário subiu bastante, embora também tenha subido o setor secundário. Portanto, a agricultura deu gente, fundamentalmente, portanto, em termos de valores relativos, ao terciário e ao secundário. O que não quer dizer que também seja igual entre todas as ilhas. E nós podemos ver hoje que, efetivamente, as ilhas que têm a maior percentagem de população no setor terciário são o Pico, São Jorge, Flores, Graciosa, Corvo. Isso não representa, no entanto, que os serviços sejam serviços produtivos. Quer dizer, a administração regional tem absorvido muita gente. Pois, nós pensamos que sim, até porque, efetivamente, na Ilha de São Miguel, na Ilha Terceira e no Faial, que o setor terciário mais aumentou. Obrigado, senhores.